Olá, bem-vindo! Nessa videoaula a gente vai aplicar aqui alguns conceitos aprendidos durante o nosso treinamento dentro do próprio Delphi. Então a gente vai aqui desenvolver um pequeno aplicativo, a gente não vai criar funcionalidades evidentemente dentro do nosso app, mas a gente vai implementar a parte de design dentro do Delphi. A gente está aqui com a versão 10.4 do Delphi, isso pode ser feito também em outras versões do Delphi, sem problema nenhum, desde que você utilize aí a opção de Multi-Device Application Delphi, que é a utilização do FireMonkey, tá? Então a gente vai fazer o seguinte, nós vamos criar basicamente 3 telas, né? No mesmo app a gente vai criar 3 telas. Uma tela simulando o nosso login, uma segunda tela simulando aqui um dashboard, por exemplo, de vendas, tá? E uma terceira tela simulando um chat. Então a gente vai utilizar somente elementos do próprio Delphi para poder montar essa aplicação, ok? E um pouquinho de programação para a gente animar algumas telinhas aí, alguns elementos da tela. Então nós vamos começar fazendo o seguinte. Primeira coisa, nós vamos entrar aqui no File New, utilizar a opção Multi-Device Application Delphi. Nós vamos utilizar aqui Blank Application, então a gente vai criar uma aplicação completamente do zero, tá? E aí a gente vai implementar então esses elementos visuais dentro do nosso app. Uma recomendação que eu sempre passo para os alunos é utilizar aqui um formato de formulário que se pareça mais com uma aplicação mobile, para que a gente possa ter uma noção melhor de espaço do nosso dispositivo, tá? Isso não é uma premissa, não é obrigatório, você pode manter o tamanho natural do formulário dentro do Delphi para poder trabalhar a parte de layouts de mobile, mas eu sempre recomendo que você coloque aí um tamanho que seja mais parecido com o dispositivo móvel, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, minha sugestão, na altura desse formulário, coloque aí 600 de altura, tá? Na largura, que é o width, né, a penúltima propriedade aqui, coloque 400, tá? Isso vai te dar uma noção mais próxima do que do espaço que a gente tem para trabalhar dentro de uma aplicação mobile, ok? A gente vai utilizar aqui alinhamentos, margens, âncoras para poder colocar os elementos nos locais corretos. Mas colocando dessa forma que a gente já consegue ter uma noção melhor de como que esse visual vai se comportar, ok? Primeira coisa que eu vou fazer, vou salvar esse projeto, vou colocar aqui numa pastinha qualquer do meu computador, colocar aqui em temp, vou colocar aqui na pasta exemplo CPS, aqui, pode colocar o que você desejar aí. Eu vou colocar aqui, vou salvar o primeiro formulário, que é o formulário principal, vou colocar como UNT principal, salvar, e o nosso projeto vou colocar aqui como CPS, ok? CPS. Muito bom. O que a gente vai fazer aqui, ó, é colocar uma tab Ctrl e eu vou separar as minhas janelas por tab Ctrl, tá? Você pode ficar aí à vontade se você quiser criar 3 formulários diferentes. Como a gente não vai ter funcionalidade real no nosso app, a gente vai fazer com tab Ctrl mesmo, fica mais interessante, tá? Antes de mais nada, eu vou fazer o seguinte, eu sempre inicio meus layouts colocando um T-layout no fundo, tá? Isso só por uma questão aí de praticidade, tá? Aqui eu vou colocar um layout com o nome de LYT geral. Vou colocar aqui, ó, geral, ok? Dentro dele eu vou colocar um tab Ctrl, ok? Tab Ctrl. Beleza, vou colocar um tab Ctrl aqui. Esse tab Ctrl eu vou colocar ele alinhado ao client e vou dar 2 cliques nele aqui, ele vai abrir as abas para mim, vou adicionar 3 abas. A primeira aba, né, eu vou mudar o style aqui para Android, para a gente poder visualizar melhor. Aqui a gente vai colocar com o name TBI Login, o segundo como TBI Dashboard, ok? E o terceiro aqui eu vou colocar como um TBI Chat. Aqui você pode perceber que ele manteve aí o name que a gente colocou, né, para os nossos captions aqui, né, o nosso text,
nosso título principal, tá? Aqui eu vou mudar para a opção Text para Login. Vou mudar aqui para Dashboard. E vou colocar o último como Chat. Esse vai ser o título de cada aba. Isso aqui é só para a gente poder se orientar dentro do Delphi, tá? Porque, na verdade, em tempo de execução, eu vou sumir com essas abas. E a gente já vai começar a fazer isso agora, tá? O nome do Tab Control, eu vou colocar ele como TBC geral. Aqui. E aí, o que eu vou fazer? Em o meu formulário, eu vou dar o nome dele de FRM principal. Ok. Principal. E aqui a primeira coisa que eu vou fazer, no evento onCreate desse formulário, eu vou entrar aqui e vou dizer o seguinte, ó, TBC principal, TBC geral, perdão, ponto active page, active tab, 2 pontos igual a TBI login. Eu quero que a primeira aba, ela sempre seja a aba principal do nosso app. Então, assim que a aplicação for aberta, a primeira aba será mostrada, tá? Então, a gente vai manter aí na primeira aba. Segunda coisa que eu vou fazer aqui, ó, segunda configuração, nós vamos utilizar aqui o tab position, tá? 2 pontos igual, ttab position, ponto none. Eu já explico o que é isso aqui. Isso aqui é para sumir com a minha tab, tá? Então, basicamente, o que eu estou fazendo? Minhas abas, na verdade, né? O que eu estou fazendo aqui, ó? A propriedade tab position, ela determina onde que as abas aparecerão dentro do app. Se na parte superior, inferior, se ela vai aparecer em forma de pontos, que são os dots, né? Ou se ela simplesmente não vai aparecer, tá? Então a gente tem aqui a opção none. A opção mais indicada, dependendo do tipo de aplicação que você vai trabalhar, a opção mais indicada é o Platform Default. Por quê? Para o iOS, né, para o Android, as abas elas ficam na parte superior do aplicativo. Em iOS, elas ficam na parte inferior, ok? Então, se você vai exibir as abas para o usuário final, então se o usuário final vai ver essas abas, o que é bastante comum em alguns aplicativos, então eu recomendo que você utilize aí o Platform Default para que o seu usuário não se confunda, né? Se você estiver abrindo aí o aplicativo no iOS e as abas estiverem na parte superior, provavelmente o usuário vai se confundir, ele não vai encontrar ali, ou vai demorar mais tempo para encontrar as opções do sistema. Mesma coisa ao contrário, se você está abrindo no Android e as abas estão na parte inferior, o usuário está mais acostumado com as abas na parte superior. Então, a dica é, vai exibir o nome, né? Você vai precisar exibir as abas para o usuário final, então utilize aqui Platform Default. Se você não vai exibir essas abas, o mais recomendado é você colocar aí a opção None ou Dots, se por um acaso aí você precisar exibir os pontinhos na parte inferior do aplicativo, ok? Nesse caso, então, eu vou deixar aqui como Android no visual, mas na aplicação a gente vai trocar em tempo de execução para None, que é isso aqui, ó. Então ele não vai mostrar nenhuma aba, tá? Eu mantenho sempre o Platform Default dentro do Delphi e via programação, dependendo do tipo de app, eu uso aqui a opção None, ok? Se a gente executar agora o aplicativo, o que vai acontecer? Ó? Eu vou executar no Windows mesmo, ele vai abrir o meu app, e você vai notar que nenhuma aba será mostrada. Então tá aí, ó, formulário em branco, tá? Para a gente saber se realmente ele está indo para a aba correta no início, a gente pode colocar simplesmente um label aqui, ó, para a gente testar, né? Label 1, os demais abas não possuem labels, né? Então se a gente executar aqui, ele vai abrir e vai mostrar o label 1. Tá vendo? O label 1 tá ali. Se eu marcar aqui sem querer, né, a opção chat em tempo de projeto e executar a aplicação, a primeira aba que será aberta, você vai notar que ele está exibindo a aba que possui o label 1, nesse caso aqui, a nossa aba de login. Perfeito? Então, só para a gente poder ter certeza aí de que ele está abrindo sempre na aba de login, que vai ser o nosso padrão aqui, o nosso default, ok? Muito bom. O que a gente vai fazer agora? Nesse nosso layout geral, né, lá no fundo, então, se a gente observar aqui a hierarquia, né, então a gente tem aqui um layout ao fundo e temos uma tab control. Por que eu coloquei esse layout? Porque nesse layout eu vou colocar
o fundo, por exemplo, da minha aplicação, se eu precisar de um fundo único para todas as abas. Então eu posso simplesmente colocar aqui um retângulo, um exemplo aqui, né? Então, ó, coloquei o retângulo e caiu dentro da minha aba, mas eu vou arrastar ele para cima do geral aqui, então eu tenho um retângulo ao fundo. Eu posso simplesmente colocar esse cara como Contents, posso vir aqui em Fill, 2 cliques, posso, por exemplo, colocar uma cor de fundo. Tá? O que vai acontecer? Ele vai estar sobrepondo, evidentemente, todos os objetos. Eu posso simplesmente clicar com o botão direito, Ctrl, Send it to Back, clico de novo, ele vai aparecer aí o fundo vermelho para todas as abas, tá vendo? Então isso é uma dica importante. Se você tiver, por exemplo, uma imagem de fundo, você também pode utilizar esse mesmo mecanismo, tá? O nosso retângulo, ele possui aqui uma propriedade, ó. Eu posso utilizar aqui a opção Bitmap, selecionar uma imagem que vai servir de fundo e colocar essa imagem como bitmap no fundo da minha aplicação, ok? Muito bom. Nesse meu caso aqui, eu não vou ter esse retângulo, né, essa imagem para toda a aplicação. Tá? Então eu vou manter aqui sem o retângulo no fundo, mas vou manter isso dentro de um layout. Se por acaso amanhã ou depois eu sentir necessidade de colocar um fundo, uma imagem, né, um bitmap ao fundo, eu já tenho toda a estrutura do meu projeto pronta. Então é sempre bom a gente pensar aí no futuro uma dica para você que está desenvolvendo aplicativos, ok? Então vamos lá, ó. O nosso fundo, né, a gente vai começar desenhando aqui a parte do login e eu vou ter um fundo específico para o login e um outro fundo específico para dashboard e para chat. Por isso que eu coloquei aqui as abas e vou determinar aí o fundo para cada uma dessas abas, tá? Então vou começar fazendo o seguinte, aqui ó, primeira coisa, vou colocar um retângulo no fundo, colocar ele como ao Contents, aqui. Eu vou clicar aqui no Fill e vou fazer o seguinte, ó, o Stroke, que é a linha de contorno do retângulo, eu vou colocar como None. E aqui no Fill, eu vou colocar em Bitmap e vou carregar uma imagem para dentro desse retângulo. Para facilitar o nosso trabalho, eu vou copiar uma pasta que eu já tenho com algumas imagens que eu vou reutilizar para esse projeto. Então eu vou aqui na minha pastinha, vou pegar aqui uma pasta chamada Imagens. Aqui eu já tenho algumas imagens ó, de fundo que serão utilizadas nesse nosso exemplo. Eu vou pegar aqui também esse logo, tá? E aqui eu vou utilizar essas 3 imagens, tá? Para a gente brincar um pouquinho. Vou pegar aqui também ó, a imagem da vendedora, vou dar um Ctrl C, vou lá na minha pastinha do nosso curso, colocar aqui em exemplo CPS, vou criar uma pasta aqui chamada imagens, beleza, e vou colar essas imagens aqui dentro, Ctrl V. Aqui eu vou fazer o seguinte, ó, no meu retângulo eu vou dar um select, vou dar um load, vou na minha pasta de imagens, vou selecionar aqui o primeiro fundo, tá, que vai ser o do login. Vou dar um OK aqui, ele carregou essa imagem para mim, uma imagem relativamente grande, tá? Vou dar um OK, ele carregou para mim e aqui eu tenho umas opções, ó, que são as opções de como que essa imagem vai ser distribuída nesse retângulo. Nesse caso eu vou utilizar aqui Tile Stretch, tá? Então ele vai pegar aqui e vai preencher a imagem, esticar a imagem até os limites do nosso retângulo. Então a gente já tem aqui um primeiro layout. Se eu executar a aplicação dessa maneira agora aqui, eu já tenho um primeiro layout. Então, só uma imagem de fundo, ela já dá um aspecto mais profissional, um aspecto diferente para o nosso aplicativo. Ele já deixa de ser um aplicativo com uma aparência ali de Windows para ser um aplicativo um pouco mais sofisticado. Então, vamos lá. Vamos continuar aqui, ó. O que eu vou fazer? Essa janela vai ser a nossa de login. Eu vou começar colocando um logo na parte superior, tá? Isso não é uma regra, é só para a gente poder entender como é que os elementos funcionam, tá? E vou colocar aqui alguns edits na parte central para que a gente possa simular aí um login e senha, tá? Então, como é que eu vou fazer isso? Primeira coisa, eu vou colocar um retângulo aqui na parte de cima, na verdade um layout na parte superior, e mais um layout para compor aqui os 2 edits. E aí a gente vai desenhar o nosso botão. Então, vou começar trabalhando aqui, ó, com layout. Vamos pegar ele, colocar ele alinhado ao topo. Ele pegou aqui a área total, né? Vou aumentar ele um pouquinho, até o meu gosto aqui, né? Vou pegar o rate dele e colocar aqui, ó, 170, tá?
E aí eu vou fazer o seguinte, eu quero que o meu logotipo aqui ele fique centralizado, tá? Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar um T-Image, componente Image. Esse componente Image, vou colocar dentro desse layout, então atenção aqui sempre para a hierarquia dos objetos, a gente está colocando um objeto dentro do outro. Esse daqui eu vou colocar ele alinhado ao centro, aumentar um pouquinho aqui, ó, e um pouquinho para o lado, tá? Aqui e aqui. Para ficar bem quadradinho, vamos pegar o height dele, 140 aqui, e a largura também podemos colocar aqui 140. Esse componente ele comporta aqui uma imagem, então ele tem aqui uma propriedade chamada Multi-Res Bitmap. Vou clicar nela aqui, ele abriu para mim uma janelinha. Essa janelinha eu vou clicar no botãozinho aqui no canto direito da janela e vou selecionar aqui o meu logotipo, tá? Que está lá na minha pastinha, aqui, imagens. Vou pegar aqui o meu brasão, tá? Ok, olha lá, ele já carregou para mim. Então, nesse caso aqui, um designer fez para mim esse logotipo dentro do Photoshop. Você pode pegar uma imagem da internet, ou né, um ícone que você deseja aí representar o logotipo do seu aplicativo, então fica a seu critério, tá? Aqui, o que a gente vai fazer? Temos que lembrar que o nosso aplicativo ele não tem as abas superiores, ou seja, se eu pegar minha Tab Ctrl agora e colocar isso aqui como None, a gente vai perceber que fica um espaço muito pequeno aqui do topo. Então eu quero que ele fique um pouquinho mais baixo, né? Então eu posso trabalhar aqui com a propriedade margens, tá? Margens aqui em inglês. Então, vamos lá na margens. Eu vou pegar aqui diretamente o layout, né? Margens. Eu tenho as margens inferior, superior, top, né? E esquerda e direita. Na esquerda e na direita eu vou jogar aqui o valor 30 para cada lado, ele já vai dar uma encolhida. Não vai fazer muita diferença porque o nosso logotipo está centralizado, mas de qualquer forma é sempre bom a gente colocar aqui algumas margens, tá? Na parte inferior eu vou colocar somente 10 e na parte superior eu vou colocar aqui, vou chutar mais ou menos 50 na parte superior. Então ele já afastou bastante da parte superior, tá? Aqui, na margem inferior, tá como 10. Então, se eu colocar qualquer objeto aqui e mandar ele colar no layout na parte superior, ele vai ter um espaço aqui de 10 na parte inferior, no bottom, tá? Então, eu vou colocar aqui um outro layout. Um layout aqui, ó. Vou arrastar ele para cá. Vou colocar ele também, nesse caso, vou colocar alinhado ao client, tá? Ó, ele pegou todo o restante da área do nosso formulário. Eu vou colocar aqui também as margens dele como 30 de cada lado. Então é sempre bom a gente seguir o padrão que a gente está determinando, tá? E você vai perceber um pequeno espaço entre o layout superior e o layout inferior. É por conta daqueles 10 que a gente colocou no bottom deste cara aqui, tá? Então a gente já tem aqui uma divisão, logotipo e o nossa área de login, tá? Onde vai ter aí, nós vamos ter o edit de usuário e de senha, tá? Uma outra coisa importante, se você quiser de repente colocar um texto, você pode colocar simplesmente um label aqui, ó. Um label. Colocar esse label dentro da imagem. Então, nota que a imagem está aqui, o label está aqui. Vou arrastar ele para dentro. Aí, beleza. Vou colocar aqui o texto dele, ó, como, sei lá, login CPS. Vou colocar aqui, abrir Text Settings, vou colocar ele em branco. Olha lá, já apareceu. Vou colocar alinhado ao client. Client, beleza. Ou ao centro até, melhor ao centro, né? Porque ele vai ficar... Agora a gente tem que diminuir um pouquinho aqui, ó. Vamos diminuir um pouquinho. Beleza, ele já ficou ao centro ali, ó. Só mais um pouquinho aqui. E a gente pode pegar o alinhamento horizontal aqui do texto interno e colocar ele centralizado. Ó. Então já tem um aspecto um pouquinho diferente, né? Para afastar um pouquinho mais para cima, a gente pode também usar a margem para isso. Ó. Colocar uma margem aqui de 10 na parte inferior, 20, ó, você já consegue ter uma noção de onde ele vai permanecer, essa palavra vai permanecer. E tranquilamente a gente tem aí um primeiro login, né, com uma imagem aí representando o login da nossa aplicação, tá vendo?
É um pouquinho diferente, a gente vai notar uma diferença na fonte, né? Justamente porque aqui a gente está simulando ele no Android, tá? Então eu vou fechar ele aqui, ó. Simulando no Android, no Windows ele tem uma aparência, o label tem uma aparência diferente, tá? Então você pode ir testando isso aos poucos também, tá? Beleza, agora aqui a gente vai desenhar a parte do usuário e senha. Eu vou começar fazendo o seguinte, ó. Vou pegar aqui e colocar mais um layout, beleza? Vou alinhar esse cara aqui ao topo. Então tá aqui. E aqui nós vamos colocar os elementos para que a gente possa compor aqui o primeiro campo para edição, para o usuário colocar ali o nome dele, usuário, ou o e-mail, enfim, nome de usuário ou e-mail, né? Então o que a gente vai fazer? Vou colocar um label. Vou colocar aqui também um edit, certo? E vou colocar aqui, vou configurar esses componentes, né? Vou colocar ele alinhado ao topo, esse também alinhado ao topo. E a gente vai notar que eu vou te dar algumas dicas, né? Vou colocar aqui, por exemplo, usuário. Tá? Dicas importantes. Vou colocar aqui white como cor branca, tá? Então já deu uma diferença aqui. E aqui, ó, a gente tem a opção de text prompt, tá? Então fica bastante a critério aí do usuário, né? Então você pode colocar aqui, ó. Se eu colocar a opção text prompt, o text prompt funciona como uma dica do que é esse campo, tá vendo? Então ele apareceu ali, eu posso de repente deletar esse cara daqui, ó, e deixar ele só como usuário, né? O usuário do mobile está acostumado a esse tipo de layout, onde o próprio campo já tem uma dica do que precisa ser digitado ali naquele campo, tá? Então vou deixar dessa maneira aqui, mas fica aí a critério também do programador fazer o uso de um label ou do próprio text prompt. Então vou colocar aqui a cor interna desse label, desse edit como white. Aqui, beleza. Só lembrando uma coisa importante, né? Se a gente for executar isso aqui agora no Windows para testar, ele também vai pegar aqui a cor branca, né? Só que eu tenho um problema no desktop, né? No Windows. O fundo de um edit dentro do Windows ele é branco por default. Então, se a gente colocar a fonte branca e rodar isso aqui no Windows para fazer os testes, a gente não vai ver o caractere sendo digitado ali. Então tem uma dica também importante para a gente fazer o uso disso aqui, tá? Então, só por enquanto, vamos deixar ele dessa maneira. Aqui dentro, eu vou colocar mais uma margem. Eu vou colocar aqui 20 e 20. Então já fica um pouquinho menor, tá? Entretanto, eu quero um design, um layout mais parecido com uma aplicação real Android, né? Ou iOS. Isso aqui fica muito cara de Windows, então a gente tem algumas dicas que a gente pode seguir de layout para poder isso aqui ficar mais profissional. Então, o que a gente faz? Primeira coisa, vou colocar aqui um retângulo. Vou colocar aqui um retângulo. Vou colocar ele como... aumentar um pouquinho ele aqui, ó. O tamanho padrão de um edit dentro de um edit box, né, dentro do mobile, é o tamanho de, vou pegar aqui o height, ó, tamanho de 32 de altura, tá? Então eu vou fazer o seguinte, o meu retângulo aqui, ele vai ter 32 de altura, mas para não ficar rente, a gente pode colocar aqui 40, por exemplo, tá? De altura. E aí o que eu vou fazer? Eu vou arrastar esse edit dentro deste retângulo. E vou trocar esse edit para o alinhamento ao cliente. Aqui, ó. Então ele vai pegar todo o preenchimento do nosso retângulo 2 aqui, né? Que está representando aqui o nosso edit. Aqui o que a gente vai fazer? Nós vamos pintar esse nosso retângulo. Vou dar 2 cliques aqui em Fill. Esse retângulo ele vai ter o contorno branco, white, e o fill, que é o preenchimento, a gente vai colocar como none. Então ele vai dar essa aparência aqui, ó, de um retângulo, de um edit, né, com as bordas brancas, tá? E aí o que a gente vai fazer para ficar mais legal ainda? Aqui a gente vai pegar as últimas duas opções aqui, ó, X radius e Y radius, a gente vai colocar aqui, vamos chutar 20,
Isso aqui são os cantos arredondados do nosso edit, tá vendo? Ele já deu um aspecto bem melhor. Nosso edit não, nosso retângulo, né? Já deu um aspecto bem melhor pra gente. E aí, na hora que a gente estiver digitando algo dentro desse edit, a ilusão de ótica, né, para o usuário final é de que a gente está digitando dentro de um edit com cantos arredondados. Então a gente usa dentro do mobile muita ilusão de ótica para criar layouts aí mais profissionais. Eu vou pegar esse retângulo aqui, ó, vou colocar o nome de rec edt login e vou alinhar esse cara aqui ao topo. Top. Beleza, vou dar aquelas margenzinhas que a gente já fez, né, anteriormente. Vou colocar aqui margens. Vou colocar 20 de cada lado. Então tá aí, ó. Beleza. E aí, a partir desse momento, ó, eu vou pegar esse nosso retângulo, esse nosso layout e vou fazer o seguinte. O height dele aqui, nós vamos colocar como 40, o mesmo do nosso retângulo, tá? E aí o que a gente pode fazer? Botão direito, copiar, e aí a gente pode simplesmente colar aqui, né? E fazer uma cópia desse edit aqui, já que a gente vai ter uma senha agora também para digitar. Mas antes da gente fazer isso, nós vamos tirar essa linha inferior aqui do edit, que é padrão no Android. No iOS ele tem um aspecto diferente, que é muito semelhante do Windows, então a gente vai usar aqui algumas técnicas importantes, tá? Marcando a opção iOS, você vai notar que dentro do Style Lookup que ele tem a opção Transparente Edit, que é essa daqui, ó, Transparente Edit. Então, no iOS, por padrão, a gente já tem a opção aí de deixar ele totalmente transparente, tá? Então, eu vou tirar aqui o text dessa opção, né, ó, tá aqui, ó. No iOS ele vai ter essa aparência, esse edit. Já no Android ele continua tendo o risquinho lá embaixo, então a gente vai aprender a tirar esse risquinho agora, tá? Uma outra coisa importante, ó, eu vou modificar aqui a margem superior, porque no iOS o nosso edit ele é um pouquinho mais baixinho, né? A altura dele é um pouquinho menor. Então o que a gente vai fazer? Eu vou colocar só um valorzinho aqui pequeno, uns 10, é muita coisa ainda. 5 aqui tá excelente. Vamos ver como é que ficou no Android, ó. Tá bem legal no Android, bem legal no iOS. Então tá ótimo as margens aqui do nosso edit, tá? Para tirar aquela linha inferior, a gente marca aqui a opção de Style com Android, botão direito em cima dele, opção Edit Custom Style, ele vai abrir para a gente uma janela. Nessa janela, a gente vai encontrar toda a estrutura de objetos que compõem um componente Edit dentro do Delphi. Então, basta a gente fuçar um pouquinho aqui, ó, né, e a gente vai perceber que existem vários layouts e vários objetos que compõem esse edit, tá? O que a gente quer mexer, na verdade, é aqui na opção Edit Style 1, Background. No Background, nós temos uma propriedade chamada Active Link. Eu vou clicar nela aqui, ele vai abrir essa janela. Essa janela representa todos os objetos padrões, né, do iOS e do Android. Nesse caso aqui, a gente está trabalhando no Android. Então aqui, ó, nós temos esse objeto que está sendo, essa figura, né, que está sendo representada aqui com esses quadradinhos, ela representa aquela linha inferior do nosso edit. Então basta a gente pegar aqui no amarelinho, sobe um pouquinho, eu tô tirando essa parte verde aqui inferior de dentro desse delimitador, tá? Quando a gente faz isso, ele vai omitir essa linha. Só que eu tenho que fazer isso nas opções Active Link, nas 4 escalas e também no Source Link nas 4 escalas. Então dá um pouquinho de trabalho aqui mexer nisso. Então, vamos lá. Active Link na escala 1, já fiz. Na escala 1.5, vamos diminuir aqui também. Na escala 2, ele vai aumentar um pouquinho, vamos tirar ele aqui. Pode até colocar um pouquinho mais para cima. Na escala 3, ele desceu bastante aqui, vamos só rolar a tela. Aqui, beleza. E vamos subir ele um pouquinho aqui também, ó. Aí, ó. Arrasta aqui para cima.
Fiz nas 3 escalas. Vamos lá no Source Link, mesma coisa. Vamos diminuir aqui, arrancar o cinzinho aqui. Escala 2, diminui aqui. Rolar a janela aqui também para você visualizar. Escala 1.5 e escala 1. Aqui, ó. Beleza. Então, o que a gente faz agora? Fecha a janela. Fecha aqui o Style Designer, ele vai pedir para salvar, assim a gente dá um Yes e pronto, ele ficou totalmente transparente ali e criou um objeto para fazer a representação desse estilo que a gente criou. Tá? A gente acabou de criar um estilo próprio. O que a gente faz agora? Botão direito aqui no nosso layout, copy, botão direito dentro do layout maior, paste, ele colou para a gente aqui, vamos aumentar um pouquinho o top para dar uma distância e pronto. Agora a gente precisa simplesmente trocar aqui para senha. No caso da senha, a gente precisa também da opção password, tá? Marcada aqui como verdadeiro, para que o texto seja escondido. Então aqui a gente pode, por exemplo, colocar aqui alguma informação de teste, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, essa vai ser a nossa aparência desse edit. Então, rapidamente a gente consegue montar aí uma aplicação com layout mais estiloso, né? Então, o que a gente vai fazer agora? Eu vou pegar e desenhar um botão aqui na parte inferior para representar o nosso botão entrar. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou utilizar o mesmo padrão desse retângulo que a gente usou para fazer o edit. Eu vou copiar ele aqui, ó. Aliás, eu vou até copiar inteiro, né? Copiar aqui, ó. Colar. Beleza. Esse cara eu vou colocar um top um pouquinho maior. Vou colocar aqui 30 para ele ficar longe. Vou, evidentemente, tirar o edit daqui. Pronto, eu tenho só um retângulo lá no canto. Então, eu vou criar um botão de toque, né? Um botão de entrada muito semelhante ao que a gente fez nos edits ali. A diferença é que eu vou mudar a cor, né? Então, eu vou entrar aqui em Fill. Vou pegar aqui, ó, Stroke vai ser None nesse caso, e o Fill a gente vai preencher com uma cor. Posso colocar qualquer cor aqui. O ideal é que a gente siga as mesmas padronizações de cores do nosso app. Nesse caso eu vou colocar ele em branco, em preto aqui, um pouquinho mais claro, um pouquinho mais cinza aqui, ó. Beleza? Só para quebrar um pouquinho, né? Ok. E aí aqui eu vou colocar um label para representar aí o texto desse botão. Vou colocar ele dentro do nosso retângulo aqui que representa o botão. Vou colocar o texto dele aqui, ó, text como entrar. A fonte dele vai ser o white. E vou colocar ele alinhado ao centro. Beleza. O alinhamento horizontal do texto também alinhado ao centro. Pronto. Já tenho aqui a minha janela de login, né? Então aqui eu posso simplesmente agora colocar uma codificação, né, para que a gente possa validar se entra ou não, se o usuário e senha tá realmente correto, enfim, a gente pode fazer algumas brincadeiras aqui. O que eu vou fazer nesse caso, simplesmente colocar um código, né, uma programação aqui no nosso retângulo, tá? Então aqui no evento onClick, eu vou colocar aqui tbc geral.next para ele ir para a próxima aba. Nesse caso aqui ele vai para a aba de dashboard, tá? Então eu vou pegar aqui, ó, mostrar novamente a nossa área aqui, ó, nossa tab position. Então o que a gente vai fazer? Clicou aqui, ele vem para essa aba, tá? Então vou dar um salvar, vou colocar qualquer label ali só para a gente poder ver se ele foi para a próxima aba, tá? Vou colocar aqui. Uma dica importante, se você quiser que o toque aqui em cima do label também funcione, você pode marcar a opção Hit Text, tá? Então ele vai receber clique também aqui no nosso label, tá? E aí você pode simplesmente associar o evento onClick ao evento que a gente criou aqui no retângulo 3, tá? Vou dar o nome para esse retângulo aqui, ó, colocar RecBTN Login. Beleza, só para ficar fácil de a gente entender aqui, ó. Então ele está com o mesmo evento do nosso retângulo. Se eu executar agora aqui,
ele vai abrir a janela. A gente vai tocar aqui em cima do login. O Windows é assim mesmo, ele vai mostrar com o fundo dessa maneira. A gente vai tocar aqui e ele foi para a próxima aba, tá? Para a gente manter esse cara transparente, ou pelo menos o texto legível, né? A gente pode simplesmente fazer o seguinte, ó, vou dar um nome para esses edits, colocar edt login, e aqui eu vou colocar edt senha. No onCreate, a gente pode fazer o seguinte, ó, aqui, a gente pode usar uma diretiva de compilação, if def ms windows, colocar um else aqui, e aqui vou colocar um end if. Se eu estiver compilando isso para Windows, então o edt login.textsettings.fontcolor, ó, font color, dois pontos igual t alpha color rec ponto, vou colocar aqui black, que aí a gente consegue enxergar no Windows, né? Mesma coisa eu vou fazer com o meu edt senha, aqui, colei, pronto. Se for no Windows, no Android ou no iOS, a gente pode simplesmente colocar como white, aí beleza. E aí a gente pode fazer um teste para ver se ele vai funcionar direito para a gente aqui. Então tá aqui, ó, colocar usuário Adriano e a senha, podemos colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, pelo menos a gente consegue enxergar aqui para fazer qualquer tipo de teste no próprio Windows, tá? O visual no Windows não vai ficar tão bonito, mas quando a gente rodar isso diretamente no Android, já vai ficar bem mais legal no Android ou no iOS, tá? Então, tá aí, ó, primeira janela criada já, pronta para a gente poder brincar. Então, a gente vai ver agora a parte do dashboard e também a parte do chat. Mas a gente vai ver isso numa próxima aula para ficar mais fácil, uma aula mais curta e você ter o tempo também de aplicar isso no próprio Delphi aí na sua aula, ok? Então, a gente se vê numa próxima aula. Muito obrigado e até lá.